Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Dalan de Castro na área. O Bolsonaro, em uma entrevista que deu para um repórter extremista, falando que virá para o Brasil para liderar uma direita, sendo que ele é de extrema direita e a própria direita em si não o reconhece, dizendo que o Brasil está tomado pelo comunismo e o socialismo, algo que não existe, que nunca existiu. É uma mentira criada aonde as pessoas de baixo intelecto conseguiram acreditar nessas mentiras. Mas o professor Villa, ele traz a explanação necessária para aqueles que vivem ainda neste mundo lunático, imaginário, de uma realidade paralela criada pelo Bolsonaro, traz de fato todo o contexto histórico do que era uma direita e também da própria realidade deste maluco chamado Jair Messias Bolsonaro, que é um verdadeiro mal para o Brasil e que deve ser preso. Ele escolheu um influenciador de extrema direita para dizer que fará uma oposição responsável ao governo Lula quando voltar ao Brasil nas próximas semanas. Vamos só lembrar, para quem nos acompanha aqui no Brasil, Colombo, que um extremista norte-americano, eles defendem a supremacia branca, são vinculados a grupo da Ku Klux Klan, são antissemitas. Então é para esse tipo de pessoa que o ex-presidente da República deu uma entrevista. Tá? São racistas, antissemitas, misóginos e apoiaram a invasão do Capitólio. Então, esse retrato é fundamental para entender para quem o ex-presidente estava dando uma entrevista de livre e espontânea vontade, uma entrevista exclusiva. Primeiro ponto. Segundo, ele diz que tem socialismo ou comunismo no Brasil. Eu gostaria que ele me indicasse aonde está ocorrendo o socialismo ou comunismo. Primeiro, ele precisa entender a diferença entre os dois, que ele não sabe. Segundo, aonde está? No governo Lula 1, Lula 2, nunca os bancos ganharam tanto, Colombo, nos seus lucros, como nos governos Lula 1 e Lula 2. No governo Dilma 1 e Dilma 1,5, aonde teve comunismo? E agora? A Simone Tebet é comunista, por exemplo, que é ministra do Planejamento, né? O Fernando Haddad é comunista. Vamos passar para os outros ministros, passar de outros partidos que lá estão presentes, ministros do PSD, ministros do MDB, né? Ministros de outros partidos políticos. Comunismo é o que é comunismo? É um Estado que socializa os meios de produção. Todas as propriedades pertencem ao Estado. Há um partido único, não há democracia, há uma ditadura de Estado e uma perseguição, por exemplo, a denominações religiosas. Eu pergunto a você que nos acompanha, existe isso hoje aqui no Brasil? Ou existiu isso nos governos Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma 1,5? Não. Então ele está falando de uma realidade que não existe. Ele continua no mundo da que eu chamo da literatura, né, os clássicos, de uma literatura distópica. Ele cria uma realidade paralela. Isso não existe no Brasil. E por fim, ele fala que precisa retornar ao Brasil para liderar a direita. Não. Ele não é de direita. Vamos discutir a direita clássica. Ontem eu citei União Democrática Nacional. Eu imagino se eles estivessem vivos. Consultem aí Afonso Arinos de Melo Franco, Adalto Lúcio Cardoso, Prado Kelly, Paulo Aliomar Balieiro, Carlos Lacerda, o que eles achariam do Bolsonaro? O Bolsonaro está no campo da extrema-direita, fora do campo constitucional, que ele conspirou, inclusive, contra a Constituição todo santo dia do seu quadriênio presidencial. Ele não representa a direita. O que nós precisamos ter no Brasil hoje é uma direita, como nós tivemos classicamente, e os grandes bacharéis da UDN, a banda de música, brilhantes parlamentares, né, e brilhantes gestores, hein? Carlos Lacerda foi um grande governador da Guanabara. A Guanabara era a cidade do Rio de Janeiro, foi estado durante 15 anos, de 1960 a 1975. Bem, e outros que eu poderia citar, Milton Campos, de Minas Gerais. O que essa visão de mundo, que era da antiga União Democrática Nacional, tem a ver com a ação dos vândalos do dia 8 de janeiro, que no fundo estavam inspirados por quem? Por Jair Bolsonaro. Portanto, ele não é de direita. O que falta ao Brasil, e é muito importante, temos uma direita como essa histórica, democrática, reformista, liberal, no sentido inglês, conservador,
no sentido, eu gosto sempre de falar da Inglaterra, porque o que é o grande conservador inglês da figura que nos salvou no século XX? Winston Churchill, né? Prêmio Nobel de Literatura, hein? Isso se compara com Bolsonaro, ou como diz o ministro Gilmar Mendes, com essa gente do porão, expressão do ministro, não minha, com os milicianos do Rio de Janeiro que governaram o Brasil, expressão do ministro Gilmar Mendes, não minha, ou do ministro Alexandre de Moraes, golpistas e terroristas? Claro que não. Eu lamento essa entrevista, espero que ele volte ao Brasil, se é que ele realmente quer voltar, ele queria ir para a Itália, né? Não estava querendo obter a cidadania italiana. Espero que ele volte ao Brasil, responda aos inquéritos, que serão muitos, e tendo condições de poder participar na política, o que será difícil, porque certamente ele vai ser inelegível, ele possa se defender com o que determina a Constituição. Essa aqui que ele sempre desprezou e que ele vai precisar muito dela para se defender dos ilícitos cometidos no seu quadriênio presidencial.